Então, primeiro ano, sobre o que a gente estava discutindo, a união dos elementos, tá? Então, aqui eu vou ter a primeira situação. O que vai acontecer? A união desses elementos, ela vai se dar de duas maneiras. A primeira maneira é quando a soma do NOx for igual a zero. O que é essa soma do NOx igual a zero, gente? É o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, olha lá. Essas cargas aqui, olha, que vocês estão vendo, a carga do cálcio, que vale 2+, e a carga do oxigênio, que vale 2-. Esses dois elementos aqui, olha, eles estão no estado de quê? Eles estão no estado de íon. Eles estão no estado de íon. Como eles estão nesse estado, a gente quer que eles se unam para formar uma substância. Então, a substância ela vai ser formada com a união do átomo de cálcio e do átomo de oxigênio. Observe a carga deles. Vale 2+, e aqui vale 2-. Na matemática, quando você soma dois elementos que são iguais, mas com sinais opostos, você vai ter a soma igual a zero. Exatamente como a gente fala aqui dessa questão do NOx. Então, quando a soma desses dois for igual a zero, você vai lá e, ó, você corta. Quando você corta essas duas cargas, vai sobrar quem? Vai sobrar cálcio e o meu oxigênio. Então, o que você tem que saber, gente? O primeiro elemento, ele é sempre positivo. E o segundo elemento, ele é sempre negativo. Então, quando você une esses dois elementos aqui, você coloca primeiro aquele que tem carga positiva e depois você coloca o que tem a carga negativa. Então, aqui, como a soma foi igual a zero, então vai ficar cálcio e o oxigênio. Olha esses outros dois aqui. Eles também estão no estado de quê? Estão no estado de íon. Por que eu sei que eles estão no estado de íon? Porque eles têm cargas, olha. Eles têm cargas, a carga positiva e a carga negativa. Então, aqui, ó, +1 com -1. Como eles têm aqui essas cargas que são iguais com sinais opostos, o que a gente faz? A gente corta. Então, você tem que saber a carga de um elemento químico para você saber se você vai poder cortar ou não. Como o potássio e o flúor, eles têm o mesmo valor, que é 1, mas aqui está o primeiro positivo e o segundo negativo, então essa soma vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 0. Então, quem é que vai ficar primeiro aqui na minha substância? Vai ficar o meu potássio, que ele é o átomo positivo. Depois vai ficar quem? O flúor, que é meu átomo negativo. Agora, quando a soma não for zero, como é que a gente vai fazer? Olha os meus dois elementos aqui. Eu tenho o ferro, que vale 3+, o ferro é um metal de transição, tá? E o oxigênio, que vale 2-. Se você for somar mais 3 com -2, você vai perceber que vai dar +1. Então, essa soma desses dois NOx aqui, olha, não vai dar zero. Quando ela não dá zero, o que a gente vai fazer? A gente vai cruzar os elementos. O que é esse cruzar? O que tem mais 3 aqui do ferro, ó, ele vai parar debaixo do meu oxigênio. Então, ele vai para baixo do meu oxigênio, número 3 aqui. E o número 2 do oxigênio vai para debaixo do meu ferro. Então, isso aqui é o famoso cruzar dos NOx, é quando essa soma não for zero. Quando eles cruzam, o que a gente vai fazer, gente? Quem vai ser o primeiro átomo aqui? Vai ser o ferro. Por que o ferro? Porque o ferro ele é positivo. Quem foi para debaixo do ferro? Foi o número 2, ó. Cruzou, foi para debaixo do meu ferro. Então, embaixo do ferro, você vai colocar o número 2. Depois, você vai colocar quem? Oxigênio. Quem foi para debaixo do oxigênio? O +3, ó. O +3 que era do ferro, você vai colocar embaixo do meu oxigênio. Observe que na minha substância, se você observar aqui, ó, você vai perceber que eu não coloquei carga nenhuma.
eu só fiz colocar os números, porque carga você só vai ter aonde? Em cima, onde você vai ter o sinal positivo e negativo. A partir do momento que você une eles, você não precisa colocar positivo e negativo, basta colocar dessa forma. Olha aqui o outro, ó. Berílio e iodo. Quanto é que vale aqui, ó? Mais 2. E aqui vale quanto? Menos 1. Se eu somar isso daqui, a gente vai perceber que isso não vai dar 0. Se não vai dar 0, o que a gente faz? A gente cruza. Então, o número 1, que está em cima do iodo, ele vai para debaixo de quem? Ele vai para debaixo do meu berílio, tá? Ele vai para debaixo do meu berílio. E o 2, que está aqui em cima do berílio, ele vai para debaixo de quem? Ele vai para debaixo do meu iodo. Ele vai para essa parte de baixo aqui. Como é que a gente vai escrever? Exatamente como a gente fez no primeiro. Quem é o primeiro elemento que aqui que é positivo? É o meu berílio. Quem foi para debaixo do berílio? O meu número 1. É obrigatório colocar? Não. Como é 1, não precisa. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu sei que vale 1 e aqui vale 1. Então, 1 não precisa aparecer. Mesma coisa aqui, ó. O número 1, que era do iodo, foi para debaixo do meu berílio. Mas para efeito didático, eu vou colocar aqui, ó. Que fica número 1. Depois do iodo vai vir quem? Depois do berílio vai vir quem? O meu iodo. Quem foi para debaixo do iodo? Número 2, que estava em cima do meu berílio. Então, vai ficar assim. Então, fica B é 1 e 2. Então, a gente escreve ele dessa forma aqui, ó. BE e 2. O que significa? Deixa eu voltar para esse daqui, ó. O que significa esses números? Esses números quer me dizer o quê? Que esse 2 que está embaixo do ferro, ele veio de quem? Do oxigênio, ó. E esse 3 que está debaixo do oxigênio veio de quem? Do ferro, ó. Mesma coisa aqui. Esse 1 que está debaixo do berílio veio de quem? Do iodo. E esse 2 que está debaixo do iodo veio de quem? Do berílio, tá? Então, é isso que significa dizer que você está tendo essa questão das ligações. Um abraço, tá, crianças? Um beijão. Qualquer dúvida é só chamar. Beijo.